Oi, pessoal. Bom, dando continuidade aí à minha série sobre política, acho que tem bastante gente aí que assistiu o meu vídeo anterior. Você vai ver aqui na página no YouTube. Afinal, será que o Brasil melhorou nas últimas décadas, né? Onde eu tento trazer uma visão mais histórica aí para vocês, para a gente sair um pouco fora desse fla-flu político aí entre coxinhas e mortadelas, né? E agora aqui, até num vídeo mais resumido, eu queria trazer uma outra perspectiva. No vídeo anterior a gente falou da história do Brasil, desde da independência, passando por todo o período imperial, republicano e o quanto que a nossa democracia é jovem, né? Aqui eu queria trazer uma outra análise que eu já faz muitos anos eu tenho pensado nisso. Para ser bem honesto para vocês, eu não pesquisei a fundo na internet para saber se tem outros pesquisadores, outros pensadores que defendem essa mesma teoria, mas eu acredito que é uma teoria até um pouco óbvia, né? Quando a gente olha o seguinte, é fácil a gente criticar o Brasil e falar que o Brasil é muito pior que a Noruega, que a Suécia, né, que a Finlândia, né? E tem muita gente aí no Brasil, né, muito corneteiro que fica com esse pensamento, o Brasil nunca vai ser uma Noruega, né? E são pessoas que só criticam e que no dia a dia também não fazem o seu papel, né? Eu acho que não, eu acho que, como eu falei no meu vídeo anterior, a gente melhorou muito, só que a gente tem que continuar avançando e partindo de quem? De nós, né? Partindo do nosso exemplo, da nossa liderança, do nosso exercício de cidadania no dia a dia. Agora, em relação à comparação, afinal de contas, qual é a comparação mais justa, né? Com quem que eu devo comparar o Brasil em termos de sucesso ou em termos de oportunidades aí desperdiçadas, né? Então tem vários rankings. É lógico, a gente tem acompanhado todo ano aí o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil está na posição, em torno da posição 70 do mundo, isso considerando quase 200 países, né? E também alguns outros indicadores, por exemplo, a gente tem que olhar com muito cuidado para a desigualdade social. Eu falei no vídeo anterior o quanto que o Brasil melhorou nesse índice, né? Tem um índice que está se tornando cada vez mais popular, e todo ano surgem novos rankings e novos institutos medindo isso, que é o índice da felicidade bruta, né, ou da felicidade interna bruta, né? Então o Brasil esses dias aí saiu até no ranking como o 20º país mais feliz do mundo. Eu acho que é um feito importante que passa despercebido da grande mídia, porque a grande mídia, né, leia-se Rede Globo, leia-se CBN, toda essa mídia que tem muita força, só fala de PIB, né? Só fala de crescimento econômico e como eu defendo muito aqui no Pessoas e Talentos, se você procurar você vai achar muita coisa minha escrita sobre isso. A felicidade ela é muito maior do que o PIB, ela é muito maior do que a renda, né? Então tá aí um fator para a gente considerar. O Brasil hoje é o 20º país mais feliz do mundo, segundo esse ranking que você vai ver aí no Pessoas e Talentos, eu até publiquei recentemente. E fazer uma outra comparação, se você pegar aqui a lista, eu estou com a lista aberta aqui na minha frente, dos 20 maiores países do mundo em termos de população, né? A gente vai lembrar lá da escola, a gente desde sempre aí tem lembrado desse número. O Brasil é o 5º país mais populoso do mundo, né? E já tem se mantido assim durante muitas décadas, né? Hoje a gente está com uma população de 207 milhões de brasileiros, quer dizer, nós somos o 5º maior país do mundo. A China é o maior, a China tem quase 1,4 bilhão de pessoas, o que corresponde a aproximadamente 18% da população mundial, né? A Índia está perto, a Índia está com 1,3. Há quem diga que ainda a Índia até vai ultrapassar a China nos próximos anos, né? Então, se você pegar a Índia e China, dá 35% da população mundial, né? Um terço. Aí você tem Estados Unidos, 325 milhões, 4%, Indonésia, depois Brasil. E assim, eu não vou gastar muito tempo aqui com estatísticas nem nada, mas eu só vou falar rapidamente o nome desses países para você fazer a seguinte sacada, que é a visão que eu defendo. Comparar o Brasil com a Noruega e dizer que o Brasil é pior que a Noruega é óbvio, né? Porque você está comparando tomate com mamão, você está comparando duas coisas completamente diferentes, né? Eu falei tomate com mamão aqui, devia ter falado maçã com banana, né? Para ficar mais dentro da realidade aqui. Mas enfim, você está comparando duas coisas completamente diferentes, né? Eu parto da teoria do seguinte: é muito mais difícil administrar um país gigante,
seja em termos de extensão territorial, seja em termos de uma população acima de 100 milhões de pessoas. Tá? Essa é a minha teoria aqui. Então, quando você fala de manter a democracia ao longo de décadas, de séculos, quando você fala de ter uma administração transparente não somente no nível federal, mas no nível estadual e municipal, né? Tudo isso é muito mais complexo quando você está lidando com um país que tem mais de 100 milhões de pessoas, né? Porque se você for pegar esse exemplo, você está falando de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 cidades num determinado país, né? Então é uma realidade muito diferente. Para passar para vocês a lista aqui, vamos lá. A gente tem China, o maior país do mundo, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil é o quinto maior. Depois vem Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia, Japão, México, Etiópia, Filipinas, Egito, Vietnã, República Democrática do Congo, Irã, Turquia e Tailândia. A Tailândia é o 20º país mais populoso do mundo. A Tailândia está com uma população, agora em 2017, de 68 milhões de pessoas, tá? Se você pegar todos os nomes dos países que eu falei aí, tá, e colocar o Brasil no meio dessa lista, aí a comparação começa a ficar um pouco mais honesta, na minha visão, porque realmente você está comparando nações gigantes, nações que, pelo problema do tamanho, né, tem aí diversos desafios. E você percebe que o Brasil não está mal, né? O que a gente pode dizer aqui nessa lista dos 20 maiores, tá? Do sentido mais óbvio da expressão. O Brasil está atrás dos Estados Unidos, né? Está atrás da Alemanha e está atrás do Japão, tá? Tirando esses três, tá? Eu colocaria o Brasil entre os 20 maiores países aqui da lista como o quarto país mais desenvolvido em termos de liberdade de expressão, em termos de democracia, em termos de civilização, né? Então pode ser muita gente aí que não vai concordar, mas assim, eu acho que o Brasil está melhor que a Nigéria, né? Eu acho que o Brasil está melhor do que Bangladesh. Eu acho que o Brasil está melhor do que a República Democrática do Congo, né? Eu acho que o Brasil está melhor que o Irã. Enfim, e acho inclusive, até vou contar uma historinha aqui para vocês, que o Brasil está melhor não só do que a Índia, né? Que é um país que sim, está crescendo muito, a exemplo da China, em termos de PIB, mas é um país que tem um sistema político complicado, muito frágil, é um país que tem o sistema de castas até hoje, né? É um país que tem um número enorme de casamentos arranjados, tem um número enorme de casamentos com adolescentes até hoje, e é um país que dentro dessa lógica as pessoas não conseguem progredir. Se elas nasceram numa determinada casta, elas vão ficar ali, né? É lógico que nas regiões mais modernas da Índia isso não acontece, mas ainda é uma realidade muito grande no país, né? Mas falando da China, que é aí o queridinho dos economistas, todo mundo bate palma para a China, porque a China está crescendo 10% ao ano no PIB faz 30 anos, né? A gente não pode esquecer, como eu escrevi aqui no Pessoas e Talentos há um tempo atrás, eu tive na China por 2 semanas praticamente, a trabalho, e vivi isso na pele. A gente não pode esquecer que a China é uma ditadura, né? E uma ditadura no sentido mais cruel da palavra, quer dizer, você não pode sair no meio da praça pública batendo panela contra o presidente da República, como a gente faz no Brasil, com toda a naturalidade, e tem que fazer mesmo, porque é o exercício da democracia. Você não pode fazer isso na China, né? Se você fizer isso na China, você vai preso e sabe lá o que vai acontecer com você, né? Na China, eu fiquei em 3 cidades, fiquei em Xangai, fiquei em Nanjing um dia e fiquei em Pequim. E quando eu cheguei, obviamente não estava funcionando o Google, não estava funcionando o Gmail, né? Facebook também não, o Twitter também não estava funcionando. E eu falei, ok, já sabia que era assim e tudo mais, né? Aí no segundo dia que eu estava no hotel, de repente começou a funcionar, né? E eu fui perguntar por quê, né? E conversei com um funcionário meio que sem jeito, queria entender um pouco mais por que o Google é bloqueado na China, né? Porque o Bing, por exemplo, que é da Microsoft, ele não é bloqueado. E ele me falou isso, ele me falou meio ali de canto e tal, né? Não falou brandando para todo mundo ouvir, mas ele falou, olha, o Google ele não filtra as críticas ao nosso governo, então ele é bloqueado aqui na China, né?
E com relação ao acesso, eu falei, tá bom, mas eu consegui acessar. Por quê? Ele falou, porque nós estamos numa área especial, num hotel que é um hotel que a maioria dos nossos hóspedes aqui são estrangeiros, então a gente tem uma autorização especial do governo para liberar o Google, liberar Facebook, esses outros sites, somente para quem é estrangeiro, né? E tanto é que era verdade, porque depois eu fui para uma outra cidade, num outro hotel, que provavelmente não tinha essa licença especial, e eu perdi o acesso de novo, né? Então fiquei 2 semanas aí sem acessar Facebook, sem acessar Gmail, né? Então, gente, pra gente colocar em perspectiva, tá? Quando a gente fica com esse pensamento de só criticar o Brasil, só ver o lado ruim do Brasil, eu acho que eu te convido aqui a assistir esse vídeo e assistir o vídeo anterior que você vai ver aí no YouTube do Pessoas e Talentos, porque vai te dar uma outra visão, vai te dar uma visão um pouco mais de copo cheio, né? Apesar das denúncias que a gente está vivendo no Brasil nesse momento, com toda a classe política de uma maneira geral, PSDB, PT, PMDB, né? Apesar das gravações, apesar das delações premiadas e tudo mais, eu enxergo isso de uma maneira muito positiva. Eu enxergo que o Brasil está evoluindo, o Brasil está avançando, né? E, por fim, quero trazer um último exemplo aqui, até dos Estados Unidos, né? Vocês sabem que eu estou morando aqui nos Estados Unidos, já vai fazer quase 1 ano, e a gente tem essa tendência a pensar que tudo que vem dos Estados Unidos é bom, é maravilhoso, é melhor do que o que tem no Brasil, né? Então, tem muita gente ainda no Brasil que pensa que viver nos Estados Unidos é viver na Disney o tempo todo, né? E de fato é um país fantástico, tem muita coisa boa, mas assim, eu diria para vocês que o Brasil tem muitas vantagens também em relação aos Estados Unidos. E só para a gente trazer um exemplo, eu posso ficar aqui fazendo vídeos e vídeos sobre outros assuntos, sobre comida, né, sobre diversidade cultural, sobre integração e realmente integração entre diversos povos, que é uma coisa que o Brasil conseguiu fazer muito melhor que os Estados Unidos, mas eu vou falar aqui hoje um pouquinho de política. Além das eleições que a gente viveu aqui o ano passado, que foram traumáticas, né? Eu diria que foram eleições assim imundas, em termos de denúncias, em termos de mentiras entre o Trump e a Hillary, e acho que dos dois lados, não só do lado do Trump. É uma eleição muito mais suja do que a própria eleição da Dilma e do Aécio em 2014, tá? Na minha opinião. O sistema político aqui, ele varia muito de estado para estado. Então, só para dar um exemplo, aqui onde eu estou, em Nova Jersey, existem prefeituras em que o prefeito pode se reeleger quantas vezes ele quiser. Então, não é difícil a gente encontrar prefeitos que estão aqui há 20, 30 anos sentados na mesma cadeira, tá? Na mesma prefeitura. O que eu acho uma coisa péssima para o exercício da democracia, porque você não tem alternância de poder, tá? Esse é um exemplo. E o outro exemplo é o exemplo da corrupção, pessoal. A gente tem essa tendência de achar que só existe corrupção no Brasil, que o Brasil é o pior país do mundo em termos de corrupção. Aqui, nos Estados Unidos, tem uma reclamação enorme, tá, do povo americano em relação à corrupção. E um dos motivos pelo qual a Hillary não foi eleita é porque ela e a família Clinton está muito associada à corrupção. E corrupção em todos os setores. E ultimamente eu tenho conversado com alguns americanos, eles têm reclamado muito aqui das estradas, do fato de que as estradas não estão sendo recapeadas, está tendo muito buraco, né? Muitos acidentes em função disso. Então, eu acho que é uma visão um pouco diferente que eu queria trazer para vocês, de experiências reais que eu vivi, né? A gente está aqui nos Estados Unidos há quase 1 ano e eu passei 2 semanas na China, então eu queria trazer essa experiência real para vocês, tá? E essa visão de que se a gente colocar o Brasil aqui nesse grupo de países, entra aqui no Wikipedia, você vai ver no ranking dos mais populosos do mundo, o Brasil, na minha opinião, está muito bem, sim senhor, tem que continuar avançando, e acho que o nosso papel, mais uma vez eu quero reforçar esse. O que nós vamos fazer para que ele continue avançando? Dar o nosso exemplo no dia a dia, participar ativamente da política, né? E construir um país melhor. Se você gostou desse vídeo, curte o nosso vídeo aí, tá? Compartilha para os seus colegas, deixa seu comentário também, se você gostou, se você não gostou, para a gente poder cada vez mais aí construir conhecimento em prol de um país melhor. Um grande abraço.